direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto, gravando aqui no estúdio de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui hoje a Embrapa nos nossos estúdios. Eu vou entrevistar aqui Daniel Trento, que é o coordenador do Grupo Executivo da Embrapa para a COP30. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, é uma satisfação sempre a Embrapa estar aqui no Canal Rural, conversando um pouquinho de vários temas, tecnologia, agropecuária, entre outros, e agora a COP, né, que é o tema do momento. Me fala, qual que é a importância da COP estar sendo realizada aqui no Brasil? Você acha que isso é bom, é negativo? Qual que é a sua opinião? A escolha do Brasil como, né, o país sede da COP30, né, ela foi marcada na época por alguma resistência do setor, né, mas hoje a própria Embrapa se colocou como um meio de ter esse momento como uma grande oportunidade de ser uma vitrine da agropecuária brasileira, né? Desde da COP de Glasgow, que se discute a importância do setor agropecuário como parte da solução, né? Solução climática também. Isso vem evoluindo, e ter uma COP no Brasil, eu acho que é uma oportunidade única para a gente mostrar aquilo que já vem sendo feito na agropecuária brasileira em termos de sustentabilidade, de adaptação ao clima, que é um histórico, né? A própria Embrapa, o próprio setor agropecuário, ele é fruto de uma adaptação. Os cultivos de clima temperado, né? Década de 70, o Brasil era um grande importador de alimentos, a partir de muita pesquisa, né? Desenvolvimento, articulação com o setor, incentivo aos produtores, né? A avançarem em áreas novas, a gente conseguiu adaptar aos trópicos, né? E hoje ser uma referência mundial em termos de agropecuária e sustentabilidade também. Então, a COP30 sendo no Brasil, acho que é uma oportunidade única de demonstrar aquilo que o Brasil já vem fazendo e aquilo que pode fazer. Não, o Brasil pode ser um grande líder nessa transição climática da agropecuária. Agora, Daniel, você acha, vamos pegar agora, quando se fala em COP, que se fala esse monte de ONG que vem ali e tudo mais, né? Lá na Amazônia, que vai ser, né? É no Pará, no caso, em Belém. E aí, no caso, você acha que, por exemplo, no caso, as pessoas, elas estão interessadas em ouvir, por exemplo, que a gente vem falando isso, que a gente planta, faz plantio direto, coleta de embalagem, que a nossa agricultura é a mais sustentável do mundo e tal. Mas você acha que eles estão interessados? Você que é um cara que acompanha, no que você está aqui na Embrapa, está acompanhando isso, com certeza. Você acha que eles vão querer ouvir, ou eles vêm realmente para criticar, falar assim, ó, nós não queremos mais que o Brasil desmate nenhum palmo que se quer? Vai existir crítica, isso hoje não tem dúvida, como sempre existiu, né? A COP, importante registrar que ela não é um evento só do setor agropecuário, é um evento que discute clima, né, as emissões climáticas de todos os setores. E um posicionamento brasileiro é que existem outros setores que emitem muito mais que a agropecuária. Né? Aquilo que cabe à agropecuária, existe muito a ser feito? Sim, mas existe muito que já foi feito também. E o Brasil é um exemplo, por exemplo, em termos de bioinsumos, um dos países que mais cresce com a utilização de bioinsumos. Foi acelerado muito com a crise da pandemia e da guerra com a Rússia e a Ucrânia, né? Grandes fornecedores de insumos, e o Brasil se colocando com base em pesquisa como uma grande alternativa nessa utilização. Setores vão estar lá, cada um defendendo o seu interesse, sim, mas o papel da Embrapa e do Brasil é que se faça uma discussão com base em ciência, com base em dados, né, em dados reais, em dados da agricultura tropical, né, que a gente não seja medido com dados da agricultura temperada. Existe muita diferença nessas métricas, e é isso que o país e a Embrapa se propõe, a qualificar a discussão. Quando você fala nisso, né, dados técnicos, né, científicos e tudo mais, né, e qualificar o diálogo, né, ele ser um diálogo técnico, né, você acha que, por exemplo, você deve ter participado de mesas, né, já de discussões na sua vida, com certeza, porque você deve ter alguns dias de Embrapa, né, e você acha que, por exemplo, algumas vezes, algumas ONGs, sem generalizar, né? Porque eu sou generalista por natureza, quando é bom para mim, né? Então daí o que acontece?
do que você generalizar contra as ONGs, né? Você acha que tem algumas que elas realmente escutam e elas entendem, elas respeitam, porque a Embrapa é respeitada no mundo inteiro. Todo mundo fala, pô, Embrapa. Mas daí na hora que a Embrapa senta para falar de questão ambiental, de aquecimento global, de virada de página, de mostrar isso, a Embrapa é ouvida ou você acha que daí ela já não é tão importante? Não, sim, a Embrapa, ela desempenha um papel que a gente fala de soft power, né? Como é uma instituição de pesquisa, então ela tem muita credibilidade, não só no Brasil como no mundo, né? Ela é utilizada, muitas vezes as comitivas brasileiras vão para o exterior e a Embrapa é sempre uma demanda do país visitante, né? Eu gostaria de ter, principalmente África, países da América Latina, Caribe, né? Gostaria de ter uma Embrapa aqui, ou pelo menos um pesquisador da Embrapa aqui para fazer o que vocês fizeram lá. E a gente não quer muito isso, né? Quem é produtor... Não, tô brincando, mas eu lembro sempre quando alguém fala assim, poxa, temos que levar a Embrapa lá para a África para ensinar os caras a plantar. Eu vou levar, para que fazer isso, gente? Para competir com a gente? Não, mas tá certo, a natural, cooperação, né? Existem mecanismos de ganha-ganha numa cooperação, né? A Embrapa, quando desenvolve suas tecnologias, ela celebra contratos, ela recebe royalties em função da transferência dessas tecnologias, consegue atingir mercados, não só com o produto, mas sim com tecnologia embarcada, né? Até empresas que são geradas, a gente vive hoje esse movimento das startups. Então, algumas startups surgem de dentro de laboratórios da Embrapa, com base, um bolsista, um pesquisador parceiro que está lá, identifica um potencial gigantesco, cria uma empresa, daqui a pouco é ele que está levando para o setor, para o mundo, soluções que ajudam, inclusive, a adaptação climática. E aí, voltando só para a questão das ONGs, a gente fala do terceiro setor, né? Existem todos os tipos, assim como as organizações. E tem exemplos muito positivos, né, de parcerias em conjunto com o terceiro setor, né, seja para desenvolvimento de uma agricultura mais próxima à agricultura familiar, a inclusão socioprodutiva, até com métricas. A gente tem parceiros na Amazônia ajudando a monitorar o avanço no desmatamento, né, a moratória da soja que foi desenvolvida na região amazônica é em parceria com o terceiro setor. Então isso ajuda a trazer governança e credibilidade à agropecuária brasileira. Quanto mais conectado com a sociedade, a gente consegue ter maior confiança e maior assertividade naquilo que a gente constrói, né? Agora, aí você falou uma coisa interessante, né? Por exemplo, moratória da soja, né? Já que você tocou no assunto, eu não gosto muito de falar desse assunto, mas você tocou. A moratória da soja, ela fala que não tem que ter desmatamento, mesmo com o direito ao desmatamento, né? Então é um tema bastante complexo isso, né? Então geralmente esses são os grandes problemas e que eu acho que vai ser um grande enfrentamento nessa COP. E eu queria saber, a Embrapa, como é que vocês estão se preparando lá, né? Eu fico imaginando que a Embrapa lá, mas vai ter visitas à Embrapa, vai ter demonstrações a campo, por exemplo, os jornalistas que vêm ou pessoas que vêm para essa COP, elas vão ter um acesso à Embrapa lá. O que a Embrapa vai estar mostrando lá? Então, a gente, desde o ano passado, tem esse comitê interno entendendo que a Embrapa ela pode ser uma grande vitrine do setor. A Embrapa, temos um centro de pesquisa que fica em Belém, a menos de 2 quilômetros de onde vai acontecer a COP, né? A Blue Zone, onde vão estar todas as discussões. São 3.000 hectares lá dentro, obviamente não vai utilizar tudo, mas a gente entendeu que aquilo pode sim ser uma vitrine viva, não só a vitrine tecnológica que lançamos ontem no aniversário da Embrapa, que está no nosso site, com mais de 100 tecnologias para adaptação às mudanças climáticas, mas também mostrar lá em Belém sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, cultivos de baixo carbono, vivo, in loco, para que as pessoas, os visitantes, mais de 40.000 pessoas que vão estar circulando por Belém, possam enxergar, né? Aí não só nas salas de discussões, de negociações, mas também no laboratório vivo da Embrapa, e ter ali uma grande vitrine que a gente está chamando de AgriZone. A Embrapa vai ser a AgriZone, a casa da agropecuária sustentável brasileira durante a COP. Então, vai estar muito bem preparada para isso, né? Agora, que época que vai ser a COP mesmo? Novembro. A COP vai ser em novembro. Novembro a gente já fugiu daquele risco da época da seca demais, a gente já não corre o risco daquela parte de queimadas, né? Que eu acho que realmente, infelizmente, apesar de tudo, né? A gente sempre tem essa preocupação. Fala assim, a gente vai pegar a época de queimada, o mundo todo olhando para cá, para a COP, e você está o Brasil, como foi o ano passado, bastante complicado, né? Então... São temas que enfatizam a importância da discussão do clima, né? A gente teve ano passado queimadas, ao mesmo tempo que cheias inéditas, como teve na região sul.
Ao mesmo tempo, na região sul também, regiões com estiagem, isso tudo gera uma ansiedade, uma dificuldade para o produtor rural. Ele também tem dúvidas de como se adaptar. É muito caro fazer isso. Como que a gente consegue, aí sim, trazendo a contribuição da Embrapa, além da AgriZone em novembro, a gente iniciou ontem na sede da Embrapa... Eu vou pedir para você um momentinho, que nós vamos no intervalo e já vamos falar um pouquinho sobre isso. Aniversário da Embrapa e também o que a Embrapa lançou agora. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, falando aqui com Daniel Trento, esse italiano aqui que sabe de tudo, né? Daniel, a Embrapa completou mais de 50 anos, né? E teve ontem uma celebração toda, né? Eu queria que você contasse para a gente, falasse da importância disso e também do que a Embrapa está lançando, pensando nessa questão, não da COP só, porque a COP é um evento, mas pensando, na verdade, nessa questão das soluções para o clima, o que a Embrapa está fazendo e como é que se dá essa transferência, o que ela vai lançar, o que ela lançou e como é que se dá essa transferência. Eu sou produtor lá da Amazônia, eu sou um produtor, por exemplo, de Goiás, eu sou um produtor do Mato Grosso do Sul, do Paraná ou do Nordeste. Como é que eu vou ter acesso? O que importa isso que a Embrapa está lançando para mim? Perfeito. Eu acho que esse ponto, direto ao ponto, né? A gente tem que chegar no produtor, isso é fundamental nessa discussão. A COP é o maior evento climático do mundo, sim. É importante o Brasil estar lá, se posicionando. Agora, o que a gente faz depois, né? E se discute muito que essa deve ser a COP da implementação. Né? Como que a gente transforma toda essa discussão em mecanismos que ajudem o produtor a se adaptar. Não só pela agenda de redução de emissões, mas também para a sua necessidade diária. Hoje em dia, a questão climática é muito premente no dia do produtor. Tem dificuldades, a mudança está acontecendo. Como eu citei no bloco anterior, a região sul teve cheias, mas uma parcela da região sul também teve estiagem. Como que ele se adapta a isso? Então, a Embrapa tem uma série de tecnologias desenvolvidas já para essa questão. Cultivares, desde a parte de produtos, né? Cultivares adaptadas com maior tolerância seca, resistência a estresse hídrico, a antecipação ou redução da sua brotação. Se pega a fruticultura, por exemplo, que é extremamente sensível ao clima, cada grau de diferença ele pode afetar, né, o tempo de colheita ou não. E ficando ainda no exemplo da região sul, prevenir que ela sofra geadas. Então, como que a gente consegue antecipar essa colheita? Então, a gente tem cultivares já adaptadas para isso, de fruticultura, soja, cultivos de soja num sistema de baixo carbono, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta que leva a uma pecuária de baixo carbono, uma carne de baixo carbono. Então, tem uma série de tecnologias, desde produtos desses grandes sistemas, fixação biológica, até tecnologias digitais, como aplicativos. O zoneamento de risco climático é uma grande contribuição da Embrapa para a adaptação ao clima, né? A previsão disso, a gente trazer sistemas que consigam trazer para o produtor a possibilidade de integração de dados de clima, de solo, quando que ele pode fazer a irrigação disso. Então, tem aplicativos que ajudam essa questão. Então, o produtor tem hoje, não tudo, mas tem uma série de tecnologias disponíveis. O que acontece? Agora, Daniel, ela não chega até ele. Isso aí, né? É uma coisa interessante, que a gente estava até conversando, a gente tinha lá atrás a Embrater. Aí depois a gente tinha as Emateres, né, no caso dos estados e tudo mais. Essa parte de extensão foi criado aquela Anater, né? Anater, que era, por exemplo, para poder contratar especialistas, contratar, por exemplo, muitas vezes até o pessoal que tinha escritório de planejamento, para poder contribuir. E a gente nota, né? Quando nós aqui do Canal Rural, quando a gente percorre o Brasil, eu rodo o Brasil inteiro, um programa Mais Milho, inclusive, aí você chega em alguns lugares e você fala, meu Deus do céu, né? Tem aquela coisa, você olha assim, o cara fizesse uma vírgula a mais, ele colheria né, o dobro, né? A gente, inclusive, tem um projeto que chama Prospera, que é no Nordeste brasileiro. Você tem, por exemplo, um associado da Abramilho, né, o Renato, que ele saiu de 20 sacas por hectare para 96 sacas por hectare. Então, isso em 2 anos. Veja a revolução que foi na vida das pessoas. Só que a Embrapa ela está conseguindo colocar isso, porque uma coisa é você produzir pesquisa.
Isso é Sim. muito bonito, é legal, né? Agora, como é que você leva essa pesquisa para um cara que a gente acha que todo mundo tem celular, que todo mundo olha o celular, até ter celular todo mundo tem, mas agora que todo mundo olha o celular, que todo mundo pesquisa lá na Embrapa, como é que chega essa tecnologia hoje? Isso, extensão rural é fundamental. Hoje o cenário é diferente, né? Lá atrás, quando foi criada a Embrapa, como, né, o senhor mencionou, existia uma agência de extensão rural, é outro cenário, mas a Embrapa hoje leva a tecnologia para o setor por meio de parcerias. Se é uma tecnologia de mercado, como cultivares de milho, de soja, sensores, equipamentos, a gente celebra a parceria com o setor privado. Então, parceria público-privada, a Embrapa capta um royalties nessa taxa e leva essa inovação para o campo com a velocidade e escala de mercado. Quando a gente fala de uma tecnologia social para um público mais vulnerável, que tem menos acesso à informação, às vezes uma tecnologia a gente remete a ela só como algo sofisticado, né? Mas às vezes uma informação básica ajuda ele a transformar seu cultivo. E a gente leva isso por meio de parcerias com o setor público, com as prefeituras, com os ministérios, que vão pegar casos da Embrapa, não é nossa função replicar isso, mas a gente trabalha com multiplicadores, né? O Senar é um grande parceiro da Embrapa. O Senar hoje faz boa parte desse papel de extensão tecnológica, ele leva essa capacitação para o setor, e ele é um grande parceiro da Embrapa. Assim como universidades, outras agências, a própria Anatel está reconstruindo, tentando reconfigurar a sua estrutura para poder justamente fazer aquilo para qual foi criada, né? Fazer editais e chamamentos de agentes que possam fazer o papel da extensão Agora, rural. Vamos supor assim, que nem lá atrás, voltando nesse assunto que eu acho que é importante, vamos supor a Embrapa, de repente, ele tem uma nova tecnologia. Vou pegar um exemplo para você. Eu tive, há 2 anos atrás, na Embrapa Milho e Sorgo, e eu estava vendo lá toda uma pesquisa de sorgo que se implantou e que se multiplicou e que, poxa, mudou o meu conceito. Eu tinha um preconceito contra sorgo. Mudou o meu conceito, né? E tanto que eu tenho sido um defensor do sorgo. Só que eu noto que, por exemplo, a pesquisa está lá em Sete Lagoas e não chega. Toda vez que eu ando, que eu falo de sorgo no Brasil, os caras ficam bravos, ficam irritados, não dá, não sei o quê. E eu vejo que a dificuldade de você levar essa pesquisa, né? Existiria alguma forma, existe algum programa da Embrapa para que possa evoluir nesse sentido? Porque antigamente tinha uns caderninhos, tinha os negócios, tinha não sei o quê, mas também isso já não... Vai se adaptando, né? Hoje a gente utiliza muito o meio digital, a Embrapa tem um sistema e-campo que tem mais de 100 cursos à distância, que justamente para transferir, para levar esse conhecimento. As parcerias são fundamentais. A gente tem sorgo no Cerrado aqui do Centro-Oeste, no DF. Né? A gente tem trigo já no Nordeste brasileiro, aqui no Cerrado também. Então, existem estratégias de disseminação, de difusão, de transferência dessa tecnologia. Mas, como a gente falou, o produtor é o ator fundamental disso. Então, a gente precisa convencê-lo, ter áreas piloto, produtores que são parceiros para fazer os primeiros testes, mostrar para o outro produtor que dá certo. Mas eu lembro que antigamente a gente tinha muito isso, viu? Eu não vejo mais tanto isso. Eu não sei se é porque está faltando algum recurso para isso, mas eu lembro que... Eu estou falando assim porque eu sou agrônomo há séculos, né? Sou produtor também e fiz estágio em Embrapa, fiz pós-graduação em Embrapa, entendeu? Na parte de produção de semente de milho. Mas eu via que antigamente tinha muito mais. Eu lembro que tinha circuitos da Embrapa, inclusive, e eu não vejo mais isso. Existem os dias de campo, que são estratégias disso. A Embrapa, a questão de produção de sementes e mudas, ela descontinuou o seu esforço, porque na época que foi criado era o grande ator, foram surgindo atores relevantes no mercado, o próprio setor produtivo começou a desempenhar esse papel. Na verdade, a Embrapa tinha muito pesquisador e pouco economista, né? E daí, para poder captar o recurso da pesquisa, né? Que eu acho que hoje a Embrapa está mais esperta, né? Mas se a Embrapa tivesse a expertise de hoje, há 30 anos atrás, você imagina o tamanho que seria a Embrapa, se ela tivesse captado. Mas faz parte da dinâmica, assim, a Embrapa, por ser uma empresa pública, ela entra, muitas vezes... faz um papel que alguns especialistas chamam de limpa-trilhos. Né? O setor privado não tem apetite de correr determinados riscos. Ela abre determinados... Quando o setor começa a incorporar isso, a gente cumpriu o nosso papel.
É hora de construir fazer a passagem do bastão e abrir novas frentes. Então, a questão do milho sorgo, aconteceu isso e a Embrapa não deixou de produzir. Só que muitas vezes você não vai ver a cara da Embrapa lá, vai ver de uma empresa privada, mas a genética é Embrapa. Entendi. E assim a gente tem aberto hoje essa temática de adaptação às mudanças climáticas, de bioinsumos, inclusive. E nisso você tem razão, porque no caso do milho sorgo eu notei que teve algumas empresas, né, que a mesma Corteva, entendeu, que começou a investir bastante nessa questão de sorgo, né, e o sorgo hoje está sendo bem demandado. Para não sair do milho e sorgo, tá? Cultivares foram e ainda são grande parte das receitas da Embrapa, mesmo ela não estando na operação final por parcerias público-privadas, ela chega no produtor. Hoje, bioinsumos. O nosso produto de maior receita no mercado de bioinsumo, que é um inoculante desenvolvido na Embrapa Milho Sorgo Bioma Fósforo. Ele ajuda na absorção, na solubilização do fósforo no solo. É uma pesquisa de biotecnologia e bioinsumo desenvolvida na Milho Sorgo. Só que ela vai chegar no mercado com a empresa parceira da Embrapa. Lá atrás vai ter uma logo da Embrapa. É questão comercial, né? Então a gente não tem braço para fazer aquilo que o setor privado faz em determinados setores. Então a gente se associa a ele. Então você vai ver as empresas privadas chegando no produtor, mas muitas vezes a genética é Embrapa. A percepção do produtor talvez não enxergue isso, mas e da sociedade, né? No café da manhã, no almoço e na janta, tem genética da Embrapa. Tá certo. Agora, nem sempre isso está visível, né? Daniel, felizmente nosso tempo acabou, a gente podia bater papo aqui uns 3 dias seguidos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço pela Embrapa, a gente está sempre à disposição para fazer esse diálogo. Tá aí, gente, uma entrevista super especial para você. Um grande abraço. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.